Bem-vindo ao canal Conversa com Deus Pai. Ajude a gente a compartilhar nossa mensagem com o máximo de pessoas. Curta e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Deus te ama. Agnus Dei é uma expressão em latim que significa Cordeiro de Deus. Esta frase tem um profundo significado religioso no cristianismo, simbolizando Jesus Cristo como o sacrifício perfeito que tira os pecados do mundo. A imagem do Cordeiro de Deus é central na teologia cristã, refletindo a ideia de que Jesus, tal como um cordeiro sacrificial, entregou-se para a redenção da humanidade. Origem da expressão. A origem da expressão Agnus Dei está profundamente enraizada nas Escrituras bíblicas. No Novo Testamento, João Batista é quem primeiro se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus. Em João 1,29 está escrito: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este título remete às práticas do Antigo Testamento, onde os cordeiros eram sacrificados como expiação pelos pecados do povo. Jesus é visto como o cumprimento final e perfeito desse sacrifício, oferecendo-se uma vez por todas para purificar os pecados da humanidade. Uso litúrgico. Na liturgia cristã, especialmente dentro da tradição católica, Agnus Dei é uma parte do rito da missa. Durante o Cordeiro de Deus, Agnus Dei, a congregação canta ou recita: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Este canto é entoado pouco antes da comunhão, simbolizando a paz e a redenção que Jesus trouxe através de seu sacrifício. Simbologia e arte. A imagem do Agnus Dei também é um motivo frequente na arte sacra. Representações de Jesus como um cordeiro, frequentemente com uma bandeira ou um halo, podem ser encontradas em vitrais, pinturas e esculturas em igrejas ao redor do mundo. Esses símbolos visuais servem para lembrar os fiéis do sacrifício de Cristo e do amor redentor de Deus. Versículos bíblicos relacionados. Além de João 1,29, outros versículos bíblicos reforçam a simbologia do Cordeiro. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Apocalipse 5:6. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Reflexão. O Agnus Dei é um conceito central na fé cristã, representando a essência do sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. Através de sua morte e ressurreição, ele é visto como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, trazendo salvação e paz. Esta simbologia rica permeia não apenas a teologia, mas também a liturgia e a arte cristã, reforçando constantemente a mensagem de redenção e amor divino de Deus e de Jesus Cristo por nós. A profecia do Cordeiro em Isaías. No Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma das profecias mais conhecidas sobre o Messias, que seria um sacrifício pelos pecados da humanidade. Em Isaías 53, ele descreve o servo sofredor, comparando-o a um cordeiro levado ao matadouro. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Essa passagem é frequentemente interpretada como a imagem de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Abraão. No livro de Gênesis, encontramos a história de Abraão e seu filho Isaque, que também prefigura o sacrifício de Cristo.
Deus testa a fé de Abraão, pedindo-lhe que ofereça seu filho em sacrifício. Quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor intervém e um carneiro é providenciado como substituto. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi e pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22:13. Esta história simboliza a fé e a obediência, e o carneiro substituto prefigura Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que se oferece em nosso lugar. A Páscoa judaica e o Cordeiro pascal Jesus, ao celebrar a última ceia com seus discípulos, estabelece a nova aliança, identificando-se com o Cordeiro pascal. A Páscoa judaica, assim, exalta o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, cuja morte nos liberta do pecado e da morte eterna. João Batista e o Cordeiro de Deus. Uma das passagens mais diretas sobre o Agnus Dei é a proclamação de João Batista no Novo Testamento. João reconhece Jesus como o Messias e o sacrifício divino. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Esta declaração identifica claramente Jesus como o sacrifício final e perfeito que redime a humanidade. O Apocalipse de João. O livro do Apocalipse, Revelação, contém várias visões de Jesus como o Cordeiro. Em Apocalipse 5, João tem uma visão do Cordeiro que parece ter sido morto, mas que está vivo e digno de abrir o livro com 7 selos. Então vi um Cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O Cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5:6. Contexto bíblico e interpretações. A plenitude do Espírito Santo. Uma das interpretações mais comuns é que os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude e a completude do Espírito Santo. Na simbologia bíblica, o número 7 frequentemente representa perfeição ou totalidade. Portanto, os 7 Espíritos podem simbolizar o Espírito Santo em sua plenitude, abrangendo todos os aspectos do poder e da presença divina. Isaías 11:2 pode ajudar a entender essa plenitude, descrevendo o Espírito do Senhor com 7 características. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. 7 Espíritos angélicos. Outra interpretação é que os 7 Espíritos podem referir-se a 7 seres angelicais específicos que estão diante de Deus e executam suas ordens na terra. Essa interpretação encontra algum apoio em outros textos apocalípticos e na literatura judaica, onde certos anjos têm papéis específicos no serviço divino. 7 lâmpadas de fogo. No início do livro do Apocalipse, os 7 Espíritos são mencionados em relação às 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono de Deus. Apocalipse 4:5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esta imagem pode estar relacionada ao simbolismo das lâmpadas no tabernáculo do Antigo Testamento, onde as lâmpadas representavam a presença constante de Deus entre o seu povo. Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra podem ser interpretados de várias maneiras, mas a interpretação mais aceita é que representam a plenitude e a totalidade do Espírito Santo. Eles simbolizam a presença completa e poderosa de Deus em toda a criação, operando e manifestando a vontade divina. Esse simbolismo é uma parte importante do livro do Apocalipse, que frequentemente usa números e imagens para transmitir verdades espirituais profundas. Essa imagem do Cordeiro representa o poder redentor de Cristo e sua vitória sobre o pecado e a morte.
o Cordeiro é adorado por toda a criação como digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essas histórias e passagens bíblicas sobre o Agnus Dei reforçam a importância de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Desde as profecias do Antigo Testamento até as visões do Apocalipse, o tema do Cordeiro Sacrificial percorre toda a narrativa bíblica, apontando para a redenção oferecida através do sacrifício de Cristo. Essas imagens e relatos não apenas enriquecem a teologia cristã, mas também oferecem uma profunda compreensão da natureza do amor e da graça de Deus. Outras importantes expressões bíblicas e seus significados. Significado de Yeshua. Hamashia. Yeshua. Hamashia é a tradução do hebraico para Jesus o Messias, ou Jesus Cristo. Yeshua é a forma hebraica de Jesus, que significa Deus é salvação. Hamashia é a forma hebraica de Messias, que significa o ungido. Significado de Adonai. Adonai é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, traduzido como Senhor. É usado para expressar a soberania e autoridade de Deus. A palavra Adonai é a forma plural de Adon, que significa Senhor ou Mestre, mas é usada singularmente para se referir a Deus como uma forma de respeito e honra. Origem: Adonai. Este título aparece frequentemente no Antigo Testamento e é utilizado como um substituto para o tetragrama YHWH, o nome impronunciável de Deus. Adonai enfatiza a relação de Deus com seu povo como Senhor e soberano. Significado de Abba Pai. Abba Pai é uma expressão aramaica e grega que significa pai, pai ou querido pai. Abba é a palavra aramaica para pai, usada por crianças para se referirem carinhosamente a seus pais, indicando uma relação íntima e próxima. Origem e passagens bíblicas. Abba. Esta palavra aramaica reflete intimidade e confiança. No Novo Testamento, Abba é frequentemente seguido pela palavra grega pater, pai, demonstrando a adoção dos cristãos como filhos de Deus. Passagens bíblicas. Marcos 14:36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Significado de Hosana nas alturas. Hosana nas alturas é uma expressão de louvor e súplica. Hosana é uma tradução do hebraico Hoshana, que significa salva-nos, por favor, ou salva-nos agora. Nas alturas, indica o clamor a Deus no céu. Origem e passagens bíblicas. Hosana. Originalmente um pedido de salvação, tornou-se uma expressão de louvor e aclamação durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 21:9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Significado de Kadosh. Kadosh é a palavra hebraica para santo ou separado. Refere-se à pureza e separação de Deus de tudo o que é profano. Também é usado para descrever a santidade de Deus e dos seus servos. Origem: Kadosh. Deriva da raiz hebraica Kadash, que significa ser santo ou ser separado. Esta palavra destaca a transcendência e a pureza moral de Deus. Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essas palavras e expressões são profundamente significativas no contexto bíblico, cada uma revelando um aspecto importante da natureza e da obra de Deus. Yeshua HaMashiach destaca a missão salvadora de Jesus como o Messias. Adonai enfatiza a soberania de Deus. Abba Pai revela a intimidade da nossa relação com Deus. Hosana nas alturas é um clamor de salvação e louvor.
e Kadosh ressalta a santidade de Deus. Juntas, essas palavras oferecem um rico vocabulário cristão, como prova de fé, esperança e reverência a Deus e a Jesus Cristo, através das histórias cristãs e das passagens bíblicas. Oração. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós e ouve a nossa súplica. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Santo, rogamos a Ti em busca de auxílio, paz e proteção. Em nossa fragilidade e incertezas, confiamos em Tua infinita misericórdia e amor. Concede-nos, Senhor, o auxílio de que tanto necessitamos. Fortalece-nos nas dificuldades, guia-nos nos momentos de dúvida e renova nossas forças quando estamos desanimados. Que a Tua paz, ó Cordeiro de Deus, preencha nossos corações e mentes. Afasta de nós todo temor e ansiedade e dá-nos a serenidade para enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança em Ti. Protege-nos, Senhor Jesus, de todos os perigos e maldades. Guarda-nos sob as Tuas poderosas mãos e envolve-nos com a Tua divina proteção. Que a Tua presença nos acompanhe hoje e sempre, iluminando nossos caminhos, nos mantendo seguros em Teu amor e em Tua graça. Nisso cremos e Te agradecemos. Amém. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe nossa mensagem com o máximo de pessoas. Curta e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Deus te ama.